Olá, estudante, tudo bem? Espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Meu nome é Tércio Cavalcante, sou professor da disciplina de Lógica e Pensamento Computacional, do curso de Desenvolvimento de Sistemas da ETEPAC. Nesta unidade, você vai aprender a identificar como desenvolver o pensamento computacional. Desenvolver o pensamento computacional exige algumas capacidades que você precisa construir, como abordagem e resolução de problemas de maneira estruturada. Como formular um problema? Quando você está tentando formular um problema, usando o pensamento computacional, é importante seguir um processo organizado e lógico. Isso significa usar algumas habilidades, como abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e algoritmos para entender o problema de forma clara e identificar as etapas que você precisa seguir para resolvê-lo. É como se fosse, na realidade, um mapa onde você vai poder navegar pelo problema e resolvê-lo de maneira mais eficiente e eficaz. Em lógica e pensamento computacional, eficiência significa rapidez e eficácia é você alcançar o resultado que você espera. Como formular um problema na prática? Pontos para formular um problema. Definir o problema. Vamos imaginar que nós vamos criar um programa para contar a quantidade de vogais e consoantes de um nome. Segundo ponto. Nós vamos dividir esse problema em partes menores. Primeira parte, ler os caracteres do vetor. Imagina que esse nome está armazenado num vetor. Depois, o segundo passo, verificar se o caractere lido é uma vogal ou uma consoante. Então, contar se for uma vogal ou se for uma consoante. Terceiro passo, escrever o número de vogais e consoantes encontrados. Depois disso, outro ponto, desenvolver um algoritmo. Nós vamos usar a representação do algoritmo com um pseudocódigo, que é o Portugal. Depois, um outro ponto, implementar o algoritmo, testar o programa e refinar o algoritmo. Agora eu vou explicar o funcionamento deste programa. Nós definimos aqui um vetor palavra de 17 posições do tipo caractere, com o nome Tércio Cavalcante. Observem que tem duas coisas interessantes nesse preenchimento do vetor. Nós temos a letra E, que é uma vogal acentuada, e temos um espaço separando o primeiro do segundo nome, então a gente tem que levar isso em consideração. Temos aqui três variáveis do tipo inteiro, um contador de vogais, um contador de consoantes e I, que é um índice. Iniciamos o contador de vogais com 0, o contador de consoantes com 0 também. Depois entramos numa estrutura de repetição para faça. Então ele vai fazer quando I receber 0 até I menos 17. 17 são as posições do vetor onde o nome está gravado. E ele vai incrementar um por um a cada passagem. Ele vai escrever a primeira letra do vetor palavra, depois ele vai entrar numa estrutura condicional, onde ele vai perguntar se o índice I, que está na posição 0 do vetor, foi igual à letra A, ou igual à letra E, ou igual à letra E acentuada, ou igual à letra I, ou igual à letra O, ou igual à letra U, ele vai incrementar o contador de vogais. Se não, se a palavra não for igual a espaço, ele conta como uma consoante. Depois que ele passar todas as posições do vetor, as 17 posições, ele vai escrever o número de vogais nessa palavra é X e o número de consoantes nessa palavra é Y. O exemplo abaixo mostra que a palavra foi Tércio Cavalcante, o nome Tércio Cavalcante. O número de vogais que ele contou nessa palavra foram 7 e o número de consoantes nessa palavra foram 9. Organizar os dados de forma lógica. O que é necessário para organizar os dados de forma lógica?
Antes de começar a organizar os dados, é importante entender o problema que você está tentando resolver e o tipo de dado que vai ser envolvido na resolução desse problema. Então você precisa se certificar de que você tem uma compreensão clara do que está sendo solicitado e do que é necessário para solucionar esse problema. Então, alguns pontos importantes. Você precisa identificar o problema. Depois, determinar as variáveis que serão usadas. Definir a estrutura dos dados. Escolher um algoritmo, testar e ajustar se for necessário. Eu vou explicar aqui um código que representa exatamente isso. Então, nós vamos aqui somar as idades de 3 pessoas. Então, eu tenho aqui um vetor chamado idade de 3 posições. Por quê? Eu só quero 3 pessoas. Uma variável do tipo soma, também do tipo inteiro, e i, que é do tipo inteiro, que é um índice. Eu inicializo soma com 0, entro numa estrutura de repetição para-faça, onde i recebe 0, e ele vai repetir essa estrutura até que i seja menor que 3, enquanto i seja menor que 3. E ele incrementa i em um algarismo. Ele escreve, digite a idade da pessoa, ele armazena na primeira posição do vetor idade, pula uma linha, ele vai pedir a segunda idade e em seguida a terceira. Depois ele vai fazer o cálculo dos dados em uma outra estrutura de repetição, onde ele vai varrer o vetor novamente e vai somar as 3 idades. Depois que ele terminar essa varredura, ele vai escrever a soma das idades, é o conteúdo da variável soma. Então, como vocês podem ver no resultado aí do programa, nós digitamos a primeira idade da pessoa com 54 anos, a segunda idade com 92 e a terceira idade com 18 anos. Então, a soma total foi 164. Analisar os dados de forma lógica. O que é necessário para analisar os dados de forma lógica? Quando você precisa analisar dados de forma lógica, você vai examinar as informações de uma maneira organizada, seguindo um processo rigoroso e lógico para chegar às conclusões mais precisas e confiáveis possíveis. Então, vamos verificar aqui um exemplo sobre isso. Suponha que você tenha coletado dados sobre a idade de 3 alunos de uma turma. Você deseja analisar esses dados de forma lógica para entender melhor a distribuição de idade na turma. Então, nós vamos classificar as idades desses 3 alunos dessa turma. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo prático disso. Então, aqui nós temos outra estrutura, variáveis, um vetor de 3 posições, o vetor idade, porque eu só vou fazer para 3 alunos. Uma variável do tipo inteiro, quantidade, onde eu vou armazenar o número de alunos. Depois, i e j são variáveis do tipo inteiro, que são índices. Uma variável auxiliar e uma variável soma. Inicializo o soma com 0. O computador pergunta, digite a quantidade de alunos da turma. Eu vou informar 3, que é a quantidade que eu desejo. Ele vai entrar numa estrutura de repetição até que i seja menor que quantidade, ou seja, seja menor que 3. Então, eu vou digitar a idade de 3 alunos. Depois, ele entra numa outra estrutura de repetição, agora uma estrutura de repetição aninhada, onde vai haver a classificação das idades. Depois que ele sair dessa estrutura, ele vai escrever as idades em ordem crescente, utilizando uma outra estrutura de repetição já classificada, escrevendo a idade e a soma das idades. No final, ele escreve a média da idade é soma dividido por 3, porque foram 3 alunos. Vocês podem ver o exemplo aí no final, onde digitamos a quantidade de alunos da turma, que foram 3, digitamos a primeira idade do aluno, 54, a segunda idade, 18, e a terceira, 25, e ele classificou as idades 18, 25 e 54. E depois mostrou a média dessas idades. Modelos e simulações.
Como utilizar modelos e simulações no pensamento computacional? Você pode utilizar modelos e simulações para entender melhor sistemas reais e hipotéticos. Um modelo é uma representação simplificada de um sistema e uma abstração do que nós desejamos entender ou analisar. Esse modelo captura algumas características e comportamentos essenciais do sistema, mas de forma simplificada. A simulação é um programa de computador que executa um modelo em tempo real para permitir que você visualize e interaja com o sistema simulado. E nós vamos ver um exemplo desse modelo agora. Essa estrutura, ela simula o jogo de uma moeda, cara ou coroa. Então, ele começa incluindo uma biblioteca. Essa biblioteca é preciso ser incluída para que ele use uma função chamada sorteia. Então, nós começamos declarando uma variável num do tipo inteiro. Nós escrevemos modelo e simulação do jogo cara ou coroa. Depois, a variável num recebe o resultado da função sorteia. Se a estrutura de repetição, onde número foi igual a 0, ele mostra a mensagem: a face da moeda sorteada foi cara. Caso contrário, a face da moeda sorteada foi coroa. Então, esse é um exemplo de modelo e simulação. Como vimos aí o resultado, o modelo de simulação do jogo cara ou coroa, ele botou essa mensagem na tela: a face da moeda sorteada foi coroa, e finalizou o programa. Automatizar soluções. Como automatizar soluções? Quando você automatiza soluções usando o pensamento algoritmo, você está usando uma abordagem super eficaz para resolver problemas complexos. A ideia é criar um conjunto de instruções lógicas que descrevam as etapas necessárias para alcançar um determinado objetivo. O pensamento algoritmo permite que as soluções sejam aplicáveis a uma grande variedade de situações. Isso significa que uma vez que você cria uma solução algorítmica, você pode usá-la repetidamente, fazendo pequenas modificações para lidar com diferentes tipos de problema. Nós vamos examinar agora um outro exemplo, uma outra estrutura. Então nós temos aqui uma estrutura para identificar se um número ele é primo ou não. Então nós começamos com a declaração de variáveis do tipo inteiro, declaramos a variável número e recebendo número 3, número de divisores recebendo número 1, digite o número inteiro, ele escreve na tela, armazena isso na variável número. Se o número for menor que 2, ele escreve o número deve ser maior que 2. Depois ele pergunta se número for igual a 2, ele escreve o número é primo. Se o mod de 2 for igual a 0, se o resto for igual a 0, ele escreve o número não é primo. Ele entra numa estrutura de repetição. Depois que ele termina essa estrutura de repetição, ele entra em uma outra estrutura de condição, onde ele pergunta se o número de divisores for maior que 2, ele escreve o número não é primo, se não, o número é primo. Então esse é um exemplo de uma estrutura onde envolve vários tipos, de repetições, de condições. Dicas e boas práticas. Automatizar soluções. O pensamento algoritmo permite que as soluções sejam aplicáveis a uma grande variedade de situações. Inúmeras situações você vai poder automatizar por meio do pensamento algoritmo. Isso significa que uma vez que você cria uma solução algorítmica, você pode usá-la repetidamente, fazendo pequenas modificações para lidar com vários tipos de problemas diferentes. Obrigado. É isso, estudantes. Chegamos à nossa última videoaula de nossa disciplina. Espero que você tenha aproveitado todas essas videoaulas. Estude todos os artefatos, use todos os recursos que tem à sua disposição e você vai alcançar o sucesso que você espera. Bons estudos, boas atividades e até lá.